Agora sim, sejam todos muito bem-vindos à Live Terapia. Sou Rafael de Abreu e nessa Live Terapia, em todas as Live Terapias, eu trago aqui um pouquinho da minha experiência clínica para a gente trabalhar junto aqui e poder tirar grandes reflexões e grandes práticas também, tá? E o nosso tema de hoje é ali o segredo das boas relações. Então sejam todos muito bem-vindos. Por favor, me deem aquele feedback em relação ao meu áudio e também ao meu vídeo, se você está me vendo bem, se você está me ouvindo bem. Então, por favor, falem comigo aqui. Eu sei que tem um pessoal chegando. Ó, o Ítalo está aí, a Gabi está aí, a Carla também está aí, Cláudia está aí. Eu tenho que te mandar um áudio, Cláudia. Hoje eu mando com certeza. Meu áudio, meu vídeo estão bons, ok? Ítalo falou que tá bom. Se o Ítalo falou, tá falado. Então, vamos nós aí no nosso caminho. Então vamos lá. E aí, Carol, tudo bem? Um primeiro passo que a gente tem que conseguir caminhar aqui é perceber que há um grande problema nas relações hoje, né? Parece que as pessoas não conseguem se relacionar. E eu não estou falando aqui somente de um relacionamento amoroso, tá? Também relacionamentos amorosos, namoros, noivados, casamentos. Parece que há um problema de relação, né? Não consigo me relacionar bem com meu marido, com a minha esposa, com meu pai, com minha mãe, com minha irmã, com meu irmão, com meu chefe, com meu colega de trabalho, etc, etc, etc. E isso passa a marcar a vida daquela pessoa. Parece que o prato principal, vamos dizer assim, daquela vida é não saber se relacionar. A marca principal daquela personalidade é não saber se relacionar. Por algum motivo, no primeiro momento, a pessoa fica meio perdida. A pessoa mesmo nem sabe, né? Ou ela acha que o erro que ela comete não é um erro, né? Mas no primeiro momento ela está bem perdida. Tipo, não sei o que está acontecendo, eu só sei que eu não consigo me relacionar, etc, etc, etc. Então, nós temos que começar a caminhar na nossa querida live de hoje, que a gente vai ter que passar a nossa live para ser conhecida como a live antes da do Ítalo, que é algo importante, né? Mas a gente tem que tentar enxergar a seguinte questão. Vamos pegar aqui alguns problemas que atrapalham as relações, ok? Um problema, até botei aqui no meu caderno, um problema que a gente vê claramente dentro das relações é um problema onde eu vivo super exigindo o outro, ok? Isso atrapalha um grau terrível as relações. Então, eu vou super exigir da minha esposa, eu vou super exigir do meu marido, eu vou super exigir do meu filho, eu vou super exigir do meu chefe, eu vou super exigir do meu funcionário, eu vou super exigir do meu amigo, eu vou super exigir do meu colega de trabalho. Essa super exigência é para quê? Para que aquela outra pessoa faça tudo que eu quero que ela faça comigo. Por isso que eu falei que tem uma super exigência até do chefe, né? O meu chefe tem que fazer assim, 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 porque é assim que eu quero. Então, o que fica? Um dos problemas aqui que a gente acaba enfrentando, que atrapalha as boas relações, é quando eu viro um certo tirano ali. Que eu quero, né, obrigar, eu quero prender o outro para que ele faça, para que ele cumpra exatamente aquilo que eu quero que ele cumpra. Certo? Então, fica um processo. E aí, Kleber, tudo bem? Então, fica um processo meio como se eu fosse um ditador das minhas circunstâncias. Eu vejo as minhas circunstâncias, eu vejo as pessoas que estão ali à volta e eu passo a ser um ditador ali. E aí, é óbvio que não se tem uma boa relação, certo? Porque ou vai ter um conflito direto com uma ou outra pessoa, ou vai ter um afastamento, né? As pessoas vão meio que... o Joãozinho ali não é um bom cara, né? Para fazer essas coisas, não. O William falou que muitas vezes
agiu assim, né? E aí vira um problema. Ah, meu marido não pensa como eu penso, né? Meu marido não acredita exatamente nas coisas que eu acredito. Ah, minha esposa não acredita na mesma coisa que eu acredito, tem algumas diferenças sobre isso, e aí eu fico ali martelando ali aquela pessoa. Isso é um problema de relação, né? Vai se tendo necessariamente um problema. Então essa superexigência, anotem aí, por favor. Estou anotando aqui também, ó. A superexigência do outro para ser aquilo que eu quero que ela seja acaba atrapalhando as boas relações, certo? Então aí tem um ponto. Um outro ponto que atrapalha as boas relações é a dinâmica de uma vida extremamente sensível. O que seria essa vida extremamente sensível? Eu só me relaciono com o outro se essa relação envolver necessariamente prazer. Se não tiver prazer envolvido, eu não me relaciono. Meus amigos, é claro que eu estou falando aqui, eu não estou falando que você está se relacionando a conhecer o João ontem. Não é com esse tipo de relação que eu estou falando, ok? Estou falando de relações que elas são estáveis dentro da sua vida. Filho, marido, mãe, pai, trabalho, ok? Então, essa frase que eu acabei de falar, eu só me relaciono com o outro se tiver ali o prazer envolvido, aí também vira um problema. Por quê? Porque por mais que a gente queira o prazer, e querer o prazer não é um mal, né? O problema é achar que a vida só tem prazer, e eu excluí tudo que é meio desprazeroso, né? Mas se eu só quero me relacionar com prazer, como que você consegue ter uma boa relação com seus filhos? Hein? E aí? Ó, a Carla colocou aqui. Ótimo tema. Gostaram do tema? Então vem aqui no aviãozinho, ó, e compartilha aí pra galera, pra gente botar mais gente aqui assistindo essa live terapia de hoje. Mas a pergunta volta. Se a relação passa a ser somente com o querer, o prazer, e aquilo que é meio desprazeroso, eu não quero me relacionar, como que se relaciona com os filhos? Porque os filhos, mais cedo ou mais tarde, vão dar um certo desprazer, certo? Como se relaciona, então, com o marido? Porque o marido, em algum momento, vai dar um certo desprazer. Como você, então, se relaciona com a tua esposa, já que ela também vai dar um certo desprazer. E aí, Rebeca, Paulinha, como? Como que você quer terminar a sua faculdade se ela te dá um certo desprazer? Ah, saí. Ah, saí porque pensei que seria um arco-íris, né? Seria tudo flores e não foi, então saí. Esse vai ser o critério de relação? Ah, saí do emprego. Saí do emprego por quê? Ah, meu chefe é meio chato, né? Traz um certo desprazer pra mim. Mas, cara, você não poderia sair do emprego, cara. Só você sustenta a tua casa. Ah, não, mas eu arranjo outro. É assim que a gente pode falar de uma relação madura? Claro que não, né? Claro que não. Então, um dos problemas aqui que entra nessa dimensão que atrapalha as boas relações, o primeiro seria ali aquela super exigência que eu comentei agora há pouco, né? E também essa dinâmica de querer só se relacionar com o prazer. Ó, a Carol botou aqui, nessa onda o terapeuta é o primeiro a ser eliminado por iluminar essa verdade. Pois é, Carol. Pois é. Né? Quantos pacientes, para quem é psicólogo aqui, quando às vezes você ilumina um pouco, né, acontece que o paciente ele não gosta. Ele foi ali para ser aprovado, ele foi ali para sentir um determinado prazer, para ter o ego, né, afagado ali, né, e aí é um problema. É claro, não vou entrar no mérito aqui, é óbvio que um bom terapeuta ele tem que ter um tato, né, para saber falar aquilo ali, mas é óbvio também que com o maior tato do mundo também não vai ser sempre 100%, porque o outro ali pode estar muito nesse movimento de relação equivocada que eu estou falando hoje, né? Então acaba sendo um problema. Então,
Temos o primeiro ponto, a superexigência. O segundo ponto, essa relação somente... Exatamente, Valéria. Aos que iluminam. Tem aquele que não ilumina também. Aí é a psicologia em crise. Né? Inclusive vai ter texto quarta-feira da psicologia em crise. E o texto é o sentimento no centro da personalidade. Né? Enfim, mas quarta-feira vocês vão ler esse texto. Então, o segundo é o prazer como finalidade de relação. Então, eu só me relaciono, né, com essa dinâmica do prazer. A Rebeca colocou ali, ó, a tal da desilusão. As pessoas vivem na ilusão de um mundo criado dentro de suas próprias cabeças. E quando as coisas não acontecem dentro dessa ilusão, as pessoas se frustram. Exatamente. Todos os pontos que eu estou trazendo aqui hoje, que é uma má relação, vai terminar exatamente com o que a Rebeca colocou. Vai terminar com uma frustração. E se não olhar essa frustração de uma maneira boa, de uma maneira saudável, o que vai acontecer? Vai estar frustrado e vai sempre colocar a culpa no outro também, que aí é um outro problema. E é o nosso terceiro ponto. Um dos problemas das boas relações é justamente o problema não sou eu. É a ideia de que o outro está sempre errado, menos eu. Ok? Ó, a Carla falou que passou aí na terapia dela de ouvir algumas verdades ali que não foi agradável de ouvir, mas era necessário ouvir. É isso aí, vida da terapia vai ter muito isso, né? A Rebeca colocou ali, quem dera vivêssemos desiludidos da vida, mas realistas, com os pés no nosso chão, vendo nós mesmos e as pessoas como são, conhecedores da verdade de Deus. Pois é, a verdade é sempre nossa amiga, ela pode até doer, ela pode até nos incomodar em certo aspecto, porém, todavia, entretanto, ela é sempre o melhor caminho, certo? A pior coisa que tem, não sei se vocês já experienciaram isso de alguma maneira, é você descobrir que você foi enganado por tanto tempo. Né? Isso é muito ruim. Né? Então, no final das contas, é melhor, por mais que seja doloroso, muitas das vezes, ouvir uma determinada verdade, mas depois de um tempo é melhor. Nossa, foi bom que o fulano já falou a verdade ali pra mim, que na hora foi doloroso, mas depois tá tudo certo. Eu já até valorizo a pessoa por ter falado assim, né? Mas depois que você fica ali, pô, fui enganado 2 anos, 3 anos, 1 ano, 6 meses, aquilo nos dói de uma forma maior, né? Que fomos enganados. E aí, Renata? Então, um terceiro ponto, como eu estava falando aqui, em relação a um problema, né, que entra aqui nessa dinâmica das boas relações, é essa dinâmica de não assumir que há também em si coisas a melhorar. Então o problema é sempre do outro. Lívia, tudo bem? O problema é sempre do outro. Se o problema é sempre do outro, há uma crise na boa relação. Por quê? Porque não vai ter um esforço pessoal para querer crescer, para querer melhorar, para querer avançar dentro das relações. Certo? Por isso que, às vezes, quando a gente pensa em psicoterapia infantil, né, tem alguns psicólogos aqui, às vezes esses psicólogos que atendem crianças passam por sérias dificuldades porque os pais fogem, né? Porque os pais precisam organizar ali uma vida, os pais precisam mudar determinada situação, só que eles não fazem isso. E aí vira um problema. Então, opa, voltei porque sempre quando eu faço live, a Siri aparece aqui para pausar a live, ela realmente quer participar, então ela fica sempre aqui aparecendo, né, no meio da live. Mas enfim, estou aqui, repetindo. Falei que para quem atende criança, para quem é psicólogo, enfim, terapeuta, que atende criança, sabe, de uma certa forma, que os pais daquela criança precisam mudar em algum grau, precisam melhorar, etc, etc, etc. E muitas das vezes os pais fogem desse encontro. Por quê? Porque é muito mais fácil colocar que a culpa está no outro. E olha que ponto. Porque a gente pensa assim, a culpa está no outro, mas às vezes a gente pensa numa relação entre irmãos, uma relação pai, filho, mãe, filho, ou até de marido e mulher. Mas olha que essa movimentação também acontece entre uma mãe e uma filha, ou um filho, entre um pai e um filho.
né? Coloca ali ele que é o problema. Essa criança aí que é o problema. Essa criança de 5 anos aí que não está fazendo xixi na cama, o problema é ele, não é a gente, né? Então isso passa a ser um problema também. Esse olhar onde não tem um autoexame, onde não tem um olhar humilde para si mesmo. Entende? Não tem. E aí isso vira, obviamente, um problema. Porque sem esse olhar humilde para si mesmo, de reconhecer as falhas, vira um problema. Pois é, Valéria, a Siri está querendo sempre participar aqui. Então, onde não tem esse olhar, esse é um ponto importante, meus amigos. Onde não tem um olhar humilde para si mesmo, reconhecendo os próprios defeitos, vai acontecer necessariamente uma injustiça. Porque se eu não olho os meus defeitos, eu vou supervalorizar o defeito alheio, ou vou achar que o defeito está todo no outro, logo eu cometo uma injustiça. E aí, Karine, tudo bem? Então esse é um ponto importante. Inclusive vai ser um texto meu, talvez amanhã, não sei, que é um texto muito bacana, que é caridoso ou carrasco. Meus amigos, só existem esses dois caminhos para a gente. Ou seremos caridosos, ou seremos carrasco. Mas isso é um assunto que o texto dessa semana, não de hoje, mas o... Opa! Alô? Tá, voltou? Opa, voltei? Voltei, porque agora não foi a Siri, mas tudo bem. Então, voltando, né? Mas o texto de hoje é outro, tá? O texto de hoje, que é depois da live, que vai sair, é o texto chamado Adultos Infantis, né? Então, voltando, né? Recapitulando, né? O nosso caminho aqui. O número 1 aqui que eu botei nessa ordem, que atrapalha as boas relações, é a superexigência, certo? Há uma superexigência no outro, o outro tem que fazer tudo exatamente como eu quero que faça e ponto final. Depois tem essa finalidade com prazer. Eu só me relaciono com pessoas que me dão prazer, certo? Terceiro, o problema nunca sou eu, certo? O problema nunca sou eu. O problema é sempre o outro. Exatamente, João Paulo. A Siri foi, não foi humilde, foi invasiva, né? Tá dificultando a boa relação com ela, né? Ó, Oliveira, aqui a Oliveira. Se for padre, se é padre, se for padre, sua benção, padre. Então, os meus textos ficam publicados aqui no meu Instagram, tá? Mas os que eu falei hoje, agora há pouco, né? 1 minuto, 2 minutos atrás, eles vão ser postados na semana. Aqui na minha página é um texto por semana, um texto por dia, tá? 5 dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, é um texto por dia saindo aqui, tá? Então hoje vai ter os adultos infantis, sempre... padre, sua bênção, padre Antônio, um abraço, bem-vindo. Então, tem texto no meu feed, tá? Geralmente os meus textos onde não tem minha foto na imagem lá, né? E, enfim, hoje vai sair um texto, aí terça mais um, etc, etc, etc. Tá? Então, como eu falei, superexigência atrapalha as boas relações, essa finalidade prazerosa atrapalha as boas relações e o problema não sou eu, nunca atrapalha as boas relações. A superexigência faz com que exige que um outro, de uma forma ditadora, que o outro seja exatamente aquilo que eu quero que ela seja para mim, né? A segunda, finalidade prazerosa, qualquer relação que tenha algum nível de desprazer, eu estou pulando fora, não quero saber, etc, etc, etc. A terceira, o problema não sou eu, é onde não tem esse olhar humilde para as próprias falhas, para as coisas que tem que melhorar e joga a culpa só no outro. Então vira uma espécie de acusação injusta, obviamente. Até porque, como eu falei agora há pouco, onde não há um olhar humilde para si, reconhecendo as próprias faltas, reconhecendo as coisas que precisam ser melhoradas, há necessariamente uma injustiça nas relações em algum grau, ok? Então, é um ponto importante, tá? Mas o tema da live de hoje não são os problemas das relações, e sim o segredo das boas relações. Então, para a gente entrar aqui no segredo das boas relações, e aí, Yasmin, clica aqui no aviãozinho, envia lá para 3 pessoas, 3, 4, 5, 10, 100 pessoas, para que elas possam ouvir
o segredo das boas relações, certo? Mande aí para que a gente entre nessa reta final da nossa live, que está aí nos últimos 10, 12 minutos. E vamos lá. Então, se nós temos 3 problemas aqui de relação: superexigência, finalidade prazerosa e o problema é sempre o outro, nós temos que achar o que seria então o motor das boas relações. Então vamos lá, a Karine botou: a supervalorização do outro e renúncia aos próprios valores também é um problema? Sim. Sim. E que pode ser enquadrado, Karine, na dinâmica da finalidade prazerosa. Porque eu posso querer tanto prazer dessa outra pessoa que eu renuncio meus próprios valores. Até uma hora que isso vai passar a ser desprazeroso. A Vanessa colocou: aquela história da mochila que está nas costas representa o defeito dos outros, sendo que as qualidades estão à frente. Ou seja, nossa tendência é sempre olhar o defeito alheio e não os nossos. Exatamente. Pois é. Então, por isso, eu vou falar uma palavrinha que a Karine já conhece bem, já que a Karine é aluna lá da EDP, tem que acertar o alvo. Toda relação começa com o princípio de eu acertar o alvo. O alvo sou eu, certo? Para que eu reconheça as minhas dúvidas, para que eu reconheça as minhas dificuldades e para que eu melhore o que precisa melhorar, certo? Aí sim, depois eu vou até o outro. Mas vamos lá. Tirando esses 3 problemas de relação que eu falei, superexigência, finalidade prazerosa e o problema é o outro, nós temos que entrar aqui então na questão do segredo das boas relações. E o segredo das boas relações é um só. Eu vou escrever bem grande no meu caderno. O segredo das boas relações é o servir. Ok? É o servir. Por que o segredo das boas relações é o servir? Vamos lá. Nós somos chamados ao aperfeiçoamento. Ok? Somos chamados a sermos melhores. Então, somos chamados a sermos melhores. Temos o conhecimento de que necessariamente somos seres de relação. Ou seja, se somos chamados a seres melhores, se somos seres de relação, ser melhor e estar em relação é algo que andam junto. Então, eu vou ser melhor na medida que eu sei me relacionar bem com as coisas e com as pessoas. Podemos botar comigo mesmo, com as pessoas e com as coisas. Podemos colocar assim, certo? E se eu quero crescer, se eu quero me desenvolver como pessoa, se eu quero aquela dinâmica da maturidade, se eu quero aquela dinâmica de uma personalidade robusta, eu vou precisar necessariamente, então, servir. Por quê? O servir o outro, ele entra numa dimensão que eu não me coloco como vítima, eu não espero o prazeroso, né, a recompensa prazerosa, eu não coloco o erro, seja lá em quem for, eu vou servir, porque eu vou servir o outro com o bem. A principal relação do homem é com esse bem. E para que eu me relacione bem com o bem, eu faço esse movimento de servir o próximo. Ah, mas eu servi e aquela pessoa me maltratou. Então eu vou parar de servir aquela pessoa. Aí a gente entra no problema da dinâmica da quinta série. E eu acredito que vocês não querem viver na quinta série. Certo? Já passou, né? A quinta série, graças a Deus, inclusive. Então, o outro me tratou mal, aí é claro que eu posso fazer um exame pessoal, ver se eu errei alguma coisa, mas vamos dizer que você serviu lá o outro e o outro se tratou mal. Aí, meu amigo, não é um problema seu, ali é um problema dele. Ok? Eu estava numa live esse final de semana, que eu estava falando sobre essa dinâmica do servir, quando a gente vai servir no sentido de alguém está pedindo dinheiro na rua. Aí você vai lá e dá 5 reais para a pessoa que está pedindo dinheiro. Aí você fala assim... Aí depois você vê que aquele cara ele pegou aqueles 5 reais e comprou uma cerveja.
Aí você viu. Aí você fala assim, putz, tá vendo? Eu não deveria servir. Não, não é esse o ponto. A tua movimentação foi feita. A partir daquele momento, o outro passa a ter uma responsabilidade que não é mais sua. Entende? Então, se ele pegou aqueles R$5, rasgou, comeu, jogou fora, comprou fandangos, comprou cerveja, comprou cachaça, de uma certa forma, aquilo ali já não é mais do seu departamento. Não é que você esteja nem aí, não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Mas a dinâmica do servir, você serviu. Entende? Ou como poderia ser, por exemplo, até contei um caso que eu encontrei uma vez com uns amigos, eu estava passando na rua, e aí tinha um mendigo com a mão ali, parecia... Exatamente, Karine, exatamente. Um mendigo estava pedindo ali, não sei se era dinheiro, comida, a gente não conseguia identificar, mas estava pedindo alguma coisa para as pessoas que passavam. E aí meu amigo falou assim, pô, vamos ali na padaria comprar alguma coisa para ele. A gente ia passar na frente dele, né? Aí beleza, entramos na padaria, compramos um saco de pão, acho que tinha presunto ou mortadela e uma coca. Então assim, era pão pra caramba, devia ter uns 6, 7, quase 10 pães ali. Aí chegamos até ele, aí ele falou assim, tem alguma coisa pra me dar? Aí ele falou, não, tem aqui ó, saco de pão, aqui, coca, né, pô, pode pegar pra você. Aí ele falou assim, não, quero cerveja. Isso aí eu não quero não. Então assim, eu vou falar assim, também nunca mais vou servir ninguém, fui lá, o mendigo não queria aquilo, ele não quis ficar com o pão, ele não quis. Fomos embora com um saco de pão, que a gente nem sabia o que fazer com aqueles pães no final das contas, e ele não queria. Então, meus amigos, a nossa relação aqui com o outro é o servir. Quando a gente pensa num casamento saudável, não é um casamento que tem riqueza material. Não é um casamento onde pessoas são lindas ali, né? Provavelmente, deixa eu só ler o que a Vanessa colocou, né? Falando em servir, me lembrei do beato José Moscati, que foi médico e atendia os pobres de graça todos os dias até o último dia de sua vida. Isso não interessava se era só quem o tratava bem. Exatamente. Exatamente. Então, por exemplo, vocês podem me responder aqui. Provavelmente todos vocês, ou a maioria de vocês, sejam vocês mulheres ou homens que estão aqui, vocês já conheceram alguém, vocês estavam solteiros, né? Você quer encontrar alguém e você encontrou um cara que é lindo. 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 Ou você achou uma mulher linda, né? Mulher linda. Aí você se interessou por aquela pessoa, certo? Aí você foi começar a conversar com ela. E aí quando você começou a conversar com ela, você percebeu que aquela pessoa começou a ficar feia. Enfim, por qualquer motivo. O papo era esquisito, os valores eram opostos, etc, etc, etc. Então, se a beleza fosse o que conseguisse manter uma relação de pé, quando a gente encontra uma pessoa linda, teríamos que ter uma boa relação com ela. Então, a beleza não sustenta uma relação. O dinheiro também não sustenta. O dinheiro dá um conforto físico, mas não sustenta uma boa relação. Uma boa relação entre marido e mulher, por exemplo, é justamente quando entra esse grau do servir, onde o marido compreende que a felicidade que interessa a ele naquela relação é a dela, e a mulher compreende que a felicidade que interessa naquela relação é a dele, certo? De novo, a mãe e o filho, né? A mãe vai servir o filho, servir é uma coisa, mimar é outra. Mimar é dar tudo que ele quiser, na hora que ele quiser, sem critério de avaliação, se aquilo é bom ou ruim, se ele deve ou não, certo? Mas o servir é estar ali. Um dos grandes pontos do servir, meus amigos, não é tipo, você quer uma tesoura? Toma uma tesoura. O servir é servir a si, ao outro. Por isso, meus amigos, quando a gente encontra alguém que olha pra gente, não importa, pode ser padre, pode ser amigo, pode ser desconhecido, e aquela pessoa nos trata bem, servindo, nos olha, está ali atento, aberto a mim, aquilo ali é um momento quase divino para nós. É quase como se fosse um milagre acontecendo na nossa frente. A gente se sente bem. Por quê? Porque a gente se sentiu valorizado. Então, quando a gente serve,
o outro, é porque a gente entende em algum grau, claro que pode aperfeiçoar esse enxergar, né? Esse grau pode ser cada vez maior, mas a gente enxerga em algum grau o valor do outro, entende? Então o segredo de qualquer boa relação é o servir, e não é o sentir. Porque eu posso ter um chefe que ele pode estar num dia mal, ele pode estar num dia ruim, e sensivelmente para mim hoje pode ser difícil, porque ele pode estar grosso, ele pode gritar, ele pode estar absolutamente sem paciência. Mas eu continuo o meu movimento de servir, que talvez naquele contexto específico seja eu fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. E não, já que esse cara tá me enchendo meu saco hoje, eu vou fazer meu trabalho todo cagado aqui, ó. Tô nem aí, agora que vai se ferrar lá também, né? Quem mandou ser grosso comigo, né? Isso é um grande ponto, meus amigos. Uma vida que serve é uma vida que afasta a vingança. E a gente tem que parar de se vingar. Esse é um ponto fundamental. Precisamos de uma vez por todas parar de se vingar dos outros. Ah, Rafael, mas eu não faço isso, né? Eu não tô me vingando, isso aí é muito exagerado. Meu amigo, você tá pensando em se vingar sempre naquele grau assim que eu vou lá e vou matar alguém porque alguém gritou comigo na rua. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas vinganças menores que estão ali, né, escondidas como justiças dentro do dia a dia. Então, se eu ficar nessa base sensível, o meu chefe que foi grosseiro hoje, por algum motivo que eu não sei qual foi, eu não vou trabalhar bem. Eu não vou servir. Eu não tô nem aí. Tô nem aí. Ele que se vire aí, vou entregar esse documento todo errado. Só para ele ter mais trabalho. Isso é uma vingança. Que não faz você nem um pouco maduro, né? Então, esse servir, ele já entra numa outra movimentação. Por quê? O servir, ele conversa com a dinâmica da caridade. Então, pô, meu chefe tá meio bravo hoje, não sei o que aconteceu. Talvez eu não vou chegar tão perto dele porque eu posso receber uma patada. Mas, pô, a forma de eu servir esse cara hoje vai ser entregando meu trabalho o mais rápido possível, entregando melhor, etc, etc, etc. Assim como entra na relação. Pô, meu marido hoje está estressado, pô, o trabalho dele foi pesadíssimo hoje. Tenho certeza que ele vai chegar em casa meio estressado. O que eu vou fazer? Vou encher o saco do cara? Vou querer ter uma DR com esse cara hoje? É óbvio que não, né? É óbvio que não. Então calma aí. Então eu vou chegar se eu vou chegar se eu vou chegar antes dele em casa, ou se eu não trabalho, eu fico em casa, pô, quando ele chegar eu já vou ali, né? Preparar ali, já vou deixar tudo pronto, a janta pronta, vou convidar ele pra ir na varanda ali, tomar um vinho comigo, enfim. Com minha esposa ali de TPM, o que eu vou fazer? Vai encher o saco dela, cara? Claro que não, né? Claro que não. Então, você vai facilitando, você vai tentando deixar o clima mais agradável, etc, etc, etc. Então não adianta, meus amigos, ao olhar para qualquer relação que você tenha, o segredo para que ela seja boa é a partir do momento que você entende que você precisa servir nessas relações. Bom, e bom, e acabou. Você vai ali servir. À medida que você vai conseguindo fazer essa movimentação, isso vai dando o valor. O servir vai além do aspecto sensível. Para quem serve, eu não vou perguntar. Para quem entendeu o servir, vamos botar assim, para quem entendeu bem essa dinâmica do servir, se você perguntar para ele assim, tá pesado, é uma coisa que ele não vai te responder. Porque não é sobre isso. Entende? O servir não é sobre o peso que se leva. Entende? O servir não é sobre o mérito que vai conseguir. Não é sobre isso. O servir é sobre servir. É sobre ele mesmo. Eu sei que eu tenho que servir, então eu vou lá e vou fazer. Entende? Ó, a Vanessa colocou ali, ó, integridade humana, não é? Nós nos esquecemos que isso norteia nosso comportamento. Pois é, então, esse é o grande ponto. Porque a gente está muito preso a essa dinâmica dessa supersensibilidade. Então a gente deixa de servir porque fala assim, mas pô, tá chatão, tá pesado, eu não aguento. Meus amigos, tem certos sofrimentos que eles precisam ser meio ocultos. Eu não tô falando de você sofrer calado, tá? Mas que eu falo que é meio oculto, por quê? Porque você vai compartilhar, às vezes com o seu terapeuta, às vezes com o padre, às vezes com o pastor, às vezes com um grande amigo, às vezes na terapia. Então, por quê? Porque o objetivo aqui é servir. Se eu começar a colocar minha cara, eu tô triste aqui, meu Deus, olha como é que eu sofro e tal,
aí você vai parar de servir. Porque você não quer servir. Você quer que as pessoas tenham pena de você. Então, a dinâmica é essa. O servir vai além do aspecto sensível. E por que isso é importante ser falado? Porque você, adulto, precisa ir além do aspecto sensível. Porque você, adulto, se não for no aspecto, se você não superar o aspecto sensível, você volta, seja para uma infância mimada ou para uma adolescência absolutamente idiota. Então, esse é o grande ponto para nós. Enfim, meus amigos, é isso. Exatamente, Karine. No final das contas, quando se entra no ritmo de servir, isso traz sentido, isso traz até um aspecto prazeroso. Só que nós precisamos nos organizar para sentir prazer com a ordem. Porém, todavia, entretanto, isso é papo para um outro dia. Essa live vai ficar salva aqui, obviamente. Qualquer coisa, obviamente, vocês saibam onde me encontrar. Acabando aqui essa live, eu vou postar o texto de hoje, que eu falo um pouquinho sobre a dinâmica dos adultos infantis. Certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a presença de todo mundo aqui. Para quem é novo, muito bem-vindo. O meu feed é onde tem o meu conteúdo lá, as lives estão salvas, lives de terapias, essa é a número 18, os textos, um texto por dia, enfim, tem muito material aqui. E para quem é novo, eu aconselho fazer o Rafa Flix, como dizem, tá? Que é ficar um tempo lá assistindo as coisas, tá bom? É isso, muito obrigado a presença de todo mundo e até amanhã, 12h12, ok? Eu botei um novo horário, 12h12, 12h12, ok? Então é isso, muito obrigado, Andressa, muito obrigado, Luciara, Simone, Yasmin, grande Yasmin, Rebeca também, Karine, o padre também que estava aí, não sei se está ainda, Vanessa, minha mãe também está aí também, enfim, todo mundo, valeu pessoal, tchau.